pergunta é: pode explicar como se faz essa técnica de regenerar, abrir a crista óssea, expandir, depois instalar os implantes e se fazer uma nova regeneração? Sim, é que nem sempre se consegue o que se deseja, tanto em regeneração quanto em enxerto. E nós sempre dependemos das condições locais do osso remanescente. Um dos pontos cardeais da regeneração, a relação solicitação-resposta. Aquilo que o organismo pode dar para a gente. Aquilo que o organismo tem, por exemplo, de osso, para poder formar mais osso ou para incorporar um enxerto ósseo. Então esse ponto cardeal de relação solicitação e resposta tem que ser muito bem conhecido pelo operador e deve saber avaliar aquilo naquele momento que ele vai fazer uma regeneração ou enxerto no paciente. Tanto um quanto o outro dependem dessa resposta biológica, dessa resposta do organismo. Com o enxerto, muitas vezes, a gente consegue um volume até maior do que a regeneração, em função exatamente disso, do leito. Mas a regeneração tem uma grande vantagem porque ela pode ser feita de forma incremental. Pode-se fazer uma vez, pode-se fazer outra vez, porque o que se formou ali é material biologicamente vital. O contrário do enxerto, que é um material biologicamente viável. Então você não pode incorporar um enxerto em cima de outro enxerto. Então você tem que, a regeneração é possível fazer isso. Então, entre os recursos, né, que se utilizam, né, desde os primeiros tempos dentro dessa área, para se fazer as regenerações dos ossos maxilares, por exemplo, nós temos os enxertos, em primeiro lugar, foram os primeiros, inclusive, a serem feitos, e vários autores ali o descrevem com índices de sucesso bastante satisfatórios. A segunda técnica são as regenerações guiadas, onde nós atuamos no organismo e ajudando o organismo a fazer a sua própria regeneração. Terceiro, a osteoplastia, porque perguntaram exatamente como fazer esse aumento da crista, essa divisão da crista, por isso que eu coloquei essa técnica. É uma técnica publicada em 1991 por Richardson e Cawood, de divisão da crista anterior, com duas osteotomias verticais, e o levantamento da crista com interposição de algum material ali no meio. Bom, a outra técnica é parecida com essa, mas sem as duas osteotomias verticais, é a divisão da crista, publicada inicialmente por Simeon e depois vários outros autores. A técnica também bastante conhecida de aumento de tanto em espessura quanto até em vertical dos rebordos é a técnica do osteótomo de Summers, publicada em 1994. Uma outra técnica que vem da área geral para nós, por exemplo, da ortopedia, é a técnica da distração osteogênica, publicada por Elizarov em 75 e depois republicados por ele diversos outros autores, inclusive na nossa área, que é a distração osteogênica. E a técnica da expansão óssea implanto-induzida. Com o próprio implante você já expande a estrutura óssea, o que facilita muito na introdução dos implantes, e a forma dos implantes se assemelha muito com a forma da fratura ou da expansão do tecido ósseo. Essa técnica foi criada e desenvolvida pelo Dr. Clóvis da Cruz Reis em 1986 e publicada com resultados em 2001 no JPD, Journal of Prosthetic Dentistry, nos Estados Unidos, e depois republicado no mesmo ano um resumo dela por Stanford no JOME, e depois nós publicamos no nosso livro de texto de regeneração guiada em 2006. Bom, sobre essa técnica, porque a pergunta fala exatamente isso, a proposta dela é usar a própria forma do implante, que tem forma de cunha, para que ele entre na estrutura óssea, aproveitando a sua plasticidade, aproveitando a plasticidade óssea, a capacidade de deformação do osso, para poder abrigar o implante, expandir a crista e você fazer a instalação do implante. Então isso aqui é um caso, por exemplo, aqui são as publicações, Cruz Reis 1986, depois o JPD em 2001, o Stanford republicou
um resumo da técnica no JOME em 2001 e nós publicamos a técnica também republicada no nosso livro em 2006. Bom, aqui um paciente muito jovem com uma crista bastante delgada nessa região, com a depressão na região do incisivo central, foi introduzido um implante bastante volumoso, 5 milímetros, nessa região, expandindo essa estrutura. Vejam antes e depois como essa estrutura cresceu e corrigindo inclusive aquele contorno gengival. Bom, nessa correção logo por cima é porque ficam gaps, sempre deve se associar a técnica de expansão com as regenerações. Então, com a membrana, foi aplicada uma membrana de alumina e 6 meses depois era essa situação, todo o contorno devolvido ao paciente e um volume ósseo grande na região. Observem aqui e nessa última slide o contorno, inclusive gengival, sobre a região. Esse é um pilar sólido preparado à semelhança do dente, como se fosse o dente, um pilar, vamos dizer assim, sólido de preparo. Ele é todo preparado mesmo, na boca até inclusive pode ser feito. E vejam a normalidade nessa paciente. Não há ninguém que diga que isso aqui seja um implante nessa região, né? Pelo menos mesmo sem estar com a coroa. Bom, essa é a técnica básica da expansão e ela se resume exatamente em você ter a forma do implante capaz de entrar na área de separação da crista, né, na forma de separação da crista. Observe isso. Se você fratura ou se você abre essa crista, essa triangular a forma. Essa forma de cunha é exatamente a forma do implante. Então, com muito menos expansão, você é capaz de colocar um implante longo naquela região. Se fosse um implante, por exemplo, cilíndrico, ele não entraria ali naquela região porque o fundo vai afinando. Então a técnica facilita muito a instalação do implante e a própria indução da expansão. Aqui, por exemplo, uma situação de uma crista bem delgada, onde foram feitos 3 implantes. Observem bem, uma outra opção que nós teríamos aqui seria ou uma regeneração onlay na vestibular ou um enxerto onlay. Aí nós saímos de uma situação onlay para uma situação inlay. Quer dizer, agora nós temos uma parede óssea na palatina e uma parede óssea na vestibular. E a regeneração vai ser entre 2 paredes ósseas, o que facilita muito para o organismo, o que dá muito mais previsibilidade e muito mais segurança para o organismo se nós tivermos essa regeneração inlay. Bom, aí atendendo aos princípios regenerativos, aos pontos cardeais da regeneração guiada, a colocação de um substrato estável e capaz de permitir uma regeneração. É uma mistura de osso bovino com o sangue do paciente, formando o coágulo. A membrana fazendo a proteção, atendendo aos outros pontos cardeais da regeneração, e 6 meses depois nós temos o quê? Uma estrutura óssea formada, inclusive com volume ósseo na vestibular dos implantes e na palatina. Chega a ter, por exemplo, aqui nesse implante 2 milímetros, 2 milímetros e pouco de espessura de osso recobrindo a vestibular desse implante. Aqui os 3 implantes numa radiografia e depois a mesma técnica foi usada para fazer esses outros 2 implantes, porque essa paciente, a ausência desses dentes é por agenesia. Então a crista óssea realmente era muito delgada. Bom, voltando, mostrando então novamente onde vocês podem obter essa literatura da expansão óssea implante induzida, principalmente no JPD e no livro de regeneração guiada. Agora, tratando do caso que foi perguntado, né, nós já falamos da regeneração e da expansão óssea implante induzida. Este caso, por exemplo, que é o motivo da pergunta, o paciente chega com um rebordo extremamente delgado, é um defeito de mais difícil regeneração, porque só tem uma parede óssea para oferecer células, oferecer formação óssea, para ajudar na formação óssea, para criar osso, só temos essa parede.
Então todos os princípios da regeneração foram aplicados. Aqui é varredura junto com perfuração da cortical para trazer as células e os vasos sanguíneos da medular para vestibular, a colocação do substrato, logo depois, veja, a colocação da membrana, e 6 meses depois nós temos, parece que 7 meses depois, nós temos a formação óssea. Compare o estado inicial e o estado final de formação óssea nesse paciente. Quer dizer, aqui nós não tínhamos o mínimo recurso para poder fazer a instalação do implante. A regeneração permitiu a possibilidade, deu a possibilidade de se fazer a instalação dos implantes. Então foram feitos 4 implantes, sendo que nessa região formou-se pouco osso. Observem que a depressão ainda ficou aqui, não foi osso suficiente. Então, em cima deste implante, dessa região, foi induzida a nova regeneração, com a colocação da membrana, o substrato, todos os pontos cardeais. Então, nós ficamos depois com 4 implantes nessa região e com a regeneração incremental. Então, respondendo a pergunta, a regeneração da crista, depois a expansão ósseo-implante induzida, porque nessa região o implante entrou pressionando, empurrando o osso para fora. Depois outra regeneração sobre os implantes aqui nessa região e o resultado final do paciente com os 4 implantes. Isso foi em 2001, em 2010 uma radiografia de controle, em 2016 outra radiografia de controle e agora em 2020 o paciente não veio, mas enviou essa radiografia, parece que porque tinha fraturado um pedacinho aqui desse dente, e aí mandou essa radiografia, mas mostrando essa fotografia, mostrando que está tudo bem, que está tudo saudável. Quer dizer, o caso está com 19 anos, porque os implantes estão em osso saudável, em osso vital. Eu queria acrescentar aqui nesse caso que há sempre uma dúvida, sempre existiu uma preocupação de se fazer implantes unidos aos dentes por questões biomecânicas, por várias razões também, outras razões também, mas agora recente, em 2020, saiu um trabalho, uma revisão sistemática, está aqui a referência, e uma meta-análise comparando um grande número de implantes, mais de 19 anos ou 20 anos, e os resultados das próteses sobre implantes somente, e próteses sobre implantes e dentes combinados, deram resultados acima de 97% e muito parecidos, muito próximos. Então, esse é um caso onde que essa prótese está unida a implantes e dentes, está aí há 19 anos e está fundamentado na literatura. Bom, espero ter respondido a pergunta e até a próxima.